Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Nesse vídeo de agora nós vamos resolver alguns exercícios da aula 8, Desigualdades, parte 1, para praticar o que vimos, já vimos a demonstração da média aritmética maior ou igual do que a média geométrica, e então vamos praticar alguns exercícios utilizando essa desigualdade bem poderosa. Muito bem, então vamos começar com a questão número 2, que pergunta o valor máximo da função f de x igual a x ao cubo que multiplica 1 menos x, onde x é um número pertencente ao intervalo aberto 0, 1. Legal. Então, aqui nós temos um produto, x ao cubo vezes 1 menos x. E a gente quer o valor máximo disso. Então, a desigualdade entre a média aritmética e geométrica dizia que a média geométrica, que é a raiz enésima de um produto, era menor ou igual do que a média aritmética, que era uma soma dividida pela quantidade de termos. Então faz sentido a gente querer usar nesse problema essa desigualdade entre as médias para conseguir que o produto, aqui nós temos um produto, é menor ou igual do que alguma coisa. Muito bem, só que para esse problema em particular, a gente vai precisar escrever esse produto de uma maneira um pouco mais esperta para utilizar MA maior ou igual a MG. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro, a gente vai reescrever esse x ao cubo como x vezes x vezes x vezes 1 menos x. Tá? Então, aqui nós temos agora o produto de 4 coisas. Só que repara que a soma delas não é constante, A soma ficaria 3x mais 1 menos x, que seria 2x mais 1. Então, qual é o truque aqui? O truque é que a gente vai dividir os dois lados por 27, de forma que eu coloque 1 sobre 3 aqui, 1 sobre 3 aqui e 1 sobre 3 aqui. Por que a gente vai fazer isso? Primeiro, para esses caras ficarem todos iguais entre si, e segundo, para que a soma agora dê quanto? A soma desses 3 dá x, com esse dá 1 menos x. Então, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora é o seguinte, a raiz quarta de f de x sobre 27, que é a raiz quarta disso, então raiz quarta de x sobre 3, x sobre 3, x sobre 3, vezes 1 menos x, isso vai ser o quê? Isso vai ser menor ou igual do que a média aritmética. Aqui nós temos a média geométrica desses 4 números, então aqui vai aparecer exatamente a média aritmética desses 4 números. Então, o que eu vou obter aqui? Que a raiz quarta de f de x sobre 27 é menor ou igual que quanto? Isso aqui vai dar 1/4. Isso aqui vai dar 1/4. Aqui eu fico com x e aqui eu fico com 1 menos x, somados isso vai dar 1. Então, eu vou ficar com 1/4. E aí, agora, se eu elevar os dois lados à quarta, eu fico com f de x menor ou igual que quanto? O 27 vai subir. O 27 vai subir. E isso aqui vai dar 4/4, que é 256. Então, a gente provou que o f de x é menor ou igual que 27 sobre 256. Só que isso não significa que esse número é o valor máximo da expressão. Isso significa apenas que é uma cota superior para o f de x. Para verificar se é o valor máximo ou não, eu teria que ver se existe algum valor de x que faz com que o f de x seja igual a esse 27 sobre 256. E como é que a gente vai fazer isso? Para poder ter dado igual aqui, tem que ter dado igual aqui, tem que ter dado igual aqui. Agora, se deu igual aqui, eu tive a igualdade
aonde? Eu tive a igualdade no MAMG, né? Então eu preciso ter todos os termos do MAMG iguais. Então, ó, esse igual a esse já é. Agora eu preciso também ter x sobre 3 igual a 1 sobre menos x. Então, para a igualdade, você precisa ter x sobre 3 igual a 1 menos x. Isso vai te dar quanto? Ó, 4x sobre 3 igual a 1. Isso vai te dar x igual a 3 quartos. Então, para x igual a 3 quartos, realmente você vai ter o mínimo aqui. Ó, fica 27 sobre 64, esse aqui, vezes 1 quarto, 27 sobre 256. Então, você realmente vai ter o máximo, né? O máximo da expressão vai ser esse camarada aqui, que é o 27 sobre 256, porque a gente provou que é sempre menor ou igual do que isso, e exibimos um valor de x para o qual a função é igual àquele valor. Legal? Muito bem, vamos para mais uma questão. Questão número 6, que fala o seguinte. A, B e C são números positivos, e aí com isso a gente quer provar que pelo menos uma das desigualdades a seguir é falsa. As desigualdades são A 1 menos B maior que 1 quarto, B 1 menos C maior que 1 quarto e C 1 menos A maior que 1 quarto. Então como é que a gente vai fazer esse tipo de problema? Provar que ao menos uma delas é falsa é um negócio um pouco esquisito. Então você supõe que todas são verdadeiras, tá? Então suponha todas verdadeiros, né? A gente vai fazer uma demonstração por absurdos. Estamos supondo que todas as igualdades são verdadeiras e a gente quer chegar a uma contradição, tá? Agora, uma coisa que a gente tem que reparar aqui é o seguinte. Se todas são verdadeiras, o A, B e C já são positivos, né, por hipótese. Mas então o 1 menos B também tem que ser positivo. Porque senão não seria... Se esse cara fosse negativo, o resultado daria negativo, que não é maior do que 1 quarto. Então o B tem que ser menor que 1, da mesma maneira o C tem que ser menor que 1 e o A tem que ser menor que 1. Então a gente pode escrever que o A, B e C estão situados entre 0 e 1, maiores que 0 e menores que 1. Legal. E aí agora a ideia vai ser a seguinte, né, para tentar chegar numa contradição. A gente vai multiplicar todas essas desigualdades. E a gente pode fazer isso porque são positivos. A gente só pode multiplicar em equações se for tudo positivo, tá? Então, multiplica tudo. Se eu multiplicar tudo, o que vai acontecer? Eu vou ficar com o seguinte, eu vou ficar com esse A do lado esquerdo, eu vou juntar com esse 1 menos A aqui. Então vai ficar A que multiplica 1 menos A. Esse 1 menos B eu vou juntar com esse B. Então vai ficar B que multiplica 1 menos B. E o C eu vou multiplicar com o 1 menos C. Então eu vou ter que esse produto todo é maior do que 1 quarto ao cubo, que é 1 sobre 64. Muito bem. Agora, a gente vai usar o seguinte resultado. Se x é um número entre 0 e 1, isso implica que x vezes 1 menos x é menor ou igual do que 1 quarto. Por que isso é verdadeiro? A demonstração é bastante simples. Pela desigualdade das médias para dois termos, eu tenho que raiz de x 1 menos x é menor ou igual que a soma, que é 1, dividido por 2. E aí, se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu vou ter que x 1 menos x é menor ou igual do que 1 quarto de fato. Muito bem. Agora, o problema acabou. Por que o problema acabou? Pela afirmação, isso aqui é menor ou igual do que 1 quarto. Isso aqui
é menor ou igual do que 1/4. E isso aqui é menor ou igual do que 1/4. Então, o produto desses três camaradas vai ser menor ou igual do que 1/4 ao cubo. Então, a gente está chegando que 1/4 ao cubo é maior do que 1/64. Mas isso é claramente um absurdo, né? Por quê? Porque esses caras são iguais, na verdade, né? Então, a gente chegou num absurdo e, portanto, não tem como todas as desigualdades serem verdadeiras. Se não tem como todas as desigualdades serem verdadeiras, significa que pelo menos uma delas é falsa, que era o que a gente queria demonstrar. Vamos para mais uma questão, questão de número 14, que é uma questão de 2 itens, né? O item A serve para dar uma grande dica para o item B. Tá? Então, no item A, ele pede para provar o seguinte: se A e B são números positivos, provar que 1 sobre A mais 1 sobre B é maior ou igual do que 4 sobre A mais B. Então, vamos começar aqui com a resolução do item A. Tá? O item A, bastante tranquilo. O que a gente vai fazer? A desigualdade que nos foi dada, ela é equivalente ao seguinte: eu passar o A mais B para lá, multiplicando. Tá? Então, é equivalente a A mais B, que multiplica 1 sobre A mais 1 sobre B, maior ou igual do que 4. Isso é verdade porque o A e o B são positivos, então A mais B é positivo, eu posso passar para lá multiplicando. Agora, isso vai ser equivalente ao quê? Fazendo a distributiva, o A com 1 sobre A dá 1. O B com 1 sobre B também dá 1. Então, já fico com 2 aqui, né? Eu fico com 2 aqui, depois com A sobre B, depois com B sobre A. Isso aqui maior ou igual do que 4. Então, ela é equivalente a A sobre B mais B sobre A, maior ou igual do que 2. E a gente já viu que um número positivo somado com o seu inverso é sempre maior ou igual do que 2. Então, essa desigualdade aqui é verdadeira, por fatos que a gente já viu antes, e, portanto, está provado o item A. Legal. Agora, o item B, que é uma questãozinha interessante, que seria bastante complicadinha se você não tivesse o item A para te ajudar, né? Ela fala o seguinte: que você tem num quadro N números iguais a 2012. Tá legal? E aí, a cada passo que você faz, você escolhe 2 números que estão lá no quadro, A e B, apaga eles e coloca no lugar A mais B sobre 4. Então, escolheu 2 números lá quaisquer, apagou eles e colocou no lugar A mais B sobre 4. E aí você vai repetir esse processo N menos uma vezes. N menos uma vezes. Então, como a cada processo você diminui em uma unidade a quantidade de números no quadro, depois de fazer N menos uma vezes o processo, você vai ter um número só, que a gente está chamando aqui de K. E aí o que a gente quer provar é que esse K vai ser sempre maior ou igual do que 2012 sobre N. E aí qual é a dificuldade desse problema? A dificuldade é que você não sabe a ordem em que as operações são feitas. Então, você pode fazer de várias maneiras as operações e chegar a resultados diferentes no final. Mas você quer sempre provar que o K, né, esse número que sobra, independentemente do que você tenha feito, ele vai ser maior ou igual do que 2012 sobre N. Então, para esse tipo de problema, a gente vai ter que construir uma espécie de invariante. Não um invariante exatamente, porque o que a gente vai construir vai mudar. A gente vai construir um monovariante, algo que sempre aumenta ou sempre diminui. E aí, com isso, a gente vai ser capaz de resolver o problema. E aí, a dica para esse monovariante é o item A. O item A está trabalhando com a soma dos inversos dos números. E esse 4 sobre A mais B aqui é o quê? É exatamente o inverso do número que você colocou. Então, se eu disser que I é a soma dos inversos dos números escritos na lousa,
O que está acontecendo? Eu tinha A, tinha B. Apaguei e coloquei A mais B sobre 4. Só que pelo item A eu sei que 1 sobre A mais 1 sobre B é maior ou igual que 4 sobre A mais B. Ou seja, esse inverso mais esse inverso é maior ou igual do que esse inverso aqui. Então o que está acontecendo? Uma vez que eu fiz a operação, os outros números que não são o A e o B não mudaram, né? Então a soma dos inversos dele não vai atrapalhar em nada. Mas tirei o A, tirei o B e coloquei esse novo, a soma dos inversos está fazendo o quê? Ela está diminuindo, tá vendo? A soma dos inversos era essa, agora é essa. Ou seja, ela está diminuindo. Então, I diminui a cada passo. Então, esse I que a gente construiu, a soma dos inversos dos números no quadro, ele é um monovariante, ele sempre diminui. Então, o que vai acontecer? Eu vou calcular o I inicial, vou calcular o I final. E vou usar aqui, como o I está sempre diminuindo, o I inicial tem que ser maior ou igual do que o I final. Na verdade, diminui ou fica parado, né? Então, vamos lá. O que é o I inicial? Eu tenho N números iguais a 2012, então o inverso de cada um é 1 sobre 2012, eu multiplico por N. Vai dar N sobre 2012. E o I final? No final só tem o K. Então, a soma dos inversos vai ser o próprio 1 sobre K. Mais uma vez, como o I inicial é maior ou igual do que o I final, porque eu estou ou diminuindo ou deixando igual, eu vou ter que N sobre 2012 é maior ou igual do que 1 sobre K. Então, daqui eu concluo que o K, né, se eu inverter isso aqui, eu concluo que o K é maior ou igual que 2012 sobre N, que era exatamente o que a gente queria. Tá legal?